Fala pra gente o nome completo. Não posso. Segredo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aí assistindo mais um episódio do GRC Fora da Caixa. Dessa vez, nós vamos falar com Tatal, que eu não vou me arriscar a dizer o sobrenome. Tatal vai contar pra gente, que é uma pessoa, pra mim, referência no tema de comunicação e treinamento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui com você para a gente bater esse papo fora da caixa, né? Sobre um tema que precisa realmente abrir um pouco mais a mente, né? Essa história de compliance, integridade e tudo mais, que eu gosto de provocar, né? Eu acho que é importantíssimo a gente trazer provocações, porque a gente tem que começar a romper aquela ideia de que compliance é obediência, né? Existem regras, existem normas, existem leis. Integridade não é obediência. Muitas vezes é até o oposto, né? Integridade é você desobedecer, né? Então, eu acho que é bacana essa tua abordagem, essa forma da gente começar a olhar para isso sem um viés de confirmação, né? Aquela coisa de, não, tudo que tem a ver com compliance, com regra, tem que ser... Não, esquece isso. Muito legal, muito legal. Já adorei que, assim, ó, já começou com Lu. Eu adoro quando já quebra essa barreira, porque eu te chamei de Tatal, é um apelido também. Não vou... O Antônio Carlos, pra mim, não existe, é o Tatal. Já estamos nos apelidos aqui. Mas começou aí nessa... Sua abertura já falou da história do compliance não ser obediência, né? A gente começou em grande parte o compliance no Brasil com uma lógica de seguir leis e estar em conformidade com as leis, né? E aí, aqueles primeiros treinamentos que vieram lá atrás o compliance vem do verbo to comply, que significa aí, você... Hoje em dia, pelo amor de Deus, já ninguém faz isso, né? Ou pode ser que ainda tenha, gente. Ainda faz. Não subestime a capacidade humana. Bom, me conta primeiro quem é o Tatal e por que o Tatal entrou nesse tema de comunicação e treinamento da área de integridade. Tá. Bom, na verdade, essa é uma história maluca, né? Uma história... Adoro. Só convido cheia pessoas malucas. cheia de caminhos e tal. E a minha grande vontade era fazer publicidade e propaganda, né? Eu prestei o vestibular, não passei. Prestei em um lugar só. E não passei, na época, né? Tipo, não estudei muito também, para falar a verdade. Deveria ter estudado mais ou não. E aí, quando eu saí da escola, eu fui fazer um curso que hoje seria um tecnólogo, né? Um curso de 2 anos, na ESPM, que era onde eu queria ter estudado, sobre criação publicitária. Então, era um curso super completo, 2 anos, praticamente todos os dias e tal, e a gente tinha uma carga de conhecimento de trabalho bem grande. Aí, depois eu fui fazer a psicologia, muitos anos depois, né? Que era um outro olhar que eu queria dar para esse comportamento humano. Eu sempre gostei dessa história de arte, de comportamento, de entender o que as pessoas pensam, por que fazem o que fazem e tal. E eu fiz a psicologia e fui trabalhar em um hospital psiquiátrico, né? Nesse caminho, eu adorava comportamentos desviantes, né? O que leva um ser humano a cometer crimes. E eu fui olhando para isso, fui estudando isso, até que num determinado momento uma pessoa me chamou e falou, olha, o que você faz no hospital? Assim, essa ideia de tentar um diagnóstico, de tentar olhar e fazer um acompanhamento, você conseguiria fazer para a empresa? Eu falei, como assim? Né? Tipo, o que tem a ver? Ele falou assim, não, para a gente tentar identificar pessoas que possam trazer risco para as empresas. Eu falei, não sei, me dá aí 1 semana ou 2, eu dou uma olhada no que existe e eu te digo. E não tinha muita coisa. No Brasil, na época, não existia nada sobre isso. Ainda isso era um pré-compliance, né? Ainda não existiam esses programas, talvez empresas americanas e tal, mas não tinha essa estrutura mais pesada. E eu fui começar a olhar o que existia nessa esfera de comportamento criminal corporativo. E eu comecei a estudar e eu cheguei pro cara e falei, eu consigo fazer, dá para fazer.
E eu então comecei a desenvolver metodologias, técnicas autorais ali para a gente tentar identificar esses comportamentos de risco. E começou a dar certo. E eu fiquei nessa empresa há muitos anos, fazendo todo esse trabalho de riscos, tanto riscos de pessoas que trabalhavam com a alta direção e acionistas da empresa, quanto para outras atividades complexas como segurança, né, o pessoal que fazia proteção VIP e tal. Então eu comecei a olhar e trabalhar esse viés criminológico corporativo e riscos. Começou a dar super certo, outras empresas começaram a vir atrás e falar, poxa, você faz lá, você pode fazer aqui também? E eu falei, posso. Então eu fiz um acordo com essa empresa que eu trabalhava, eu saí de lá como fixo, continuei prestando serviço para eles e fui para um outro universo, que era o universo do empreendedorismo nessa área da psicologia conectada com riscos. Tá. Né? Isso foi indo, até que num determinado momento eu comecei a olhar e falar assim, cara, mas se eu falo de riscos, se eu falo do que a pessoa faz de errado, do que motiva uma pessoa a descumprir uma regra, a ser um agressor, a ser um fraudador e tudo mais, eu tenho condições de olhar e falar, como é que eu posso fazer essa pessoa fazer a coisa certa? E se não ela, outras. Porque quando a gente olha para a área de riscos, a gente tem uma divisão grande, né? O pessoal que fala de fraude e o pessoal que fala de compliance. O pessoal que fala de risco, o pessoal que fala de ética. Uhum. Mas, na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, né? Justo. Quando você começa a entender o que leva um sujeito a fazer algo errado, a gente consegue também trabalhar bem um ambiente para falar o que eu posso fazer para facilitar a coisa certa. E foi quando eu comecei a entrar nessa área de compliance, né? Quando o compliance começou a ganhar força, 2014 mais ou menos, a gente começou a ter mais áreas de compliance, uma estrutura maior, e foi quando eu migrei dessa área de riscos para a área de ética. Tá. Comecei olhando para esses pontos, ética, e aí eu me peguei num seguinte sentido. Não adianta a gente falar de processos. Não adianta a gente falar do to comply. Eu acho que em um determinado momento até isso foi importante. Porque a gente tinha uma bagunça corporativa tão gigante que a gente precisava delimitar a estrada para onde a gente ia, sabe? Você precisava de um trilho, né? E o papel do trilho é esse. Você coloca ali o trem em cima do trilho, ele não sai de lá, né? Ele tem aquele caminho e é ali que ele vai. E eu acho que a gente precisava disso naquela época. Mas chegou um momento que a gente precisava de uma rodovia e não mais de um trilho. Ou seja, eu te dou um caminho. Agora, se você vai mais para cá, mais para lá, a pista da direita, a pista da esquerda, você escolhe por onde você vai. Você tem que ter um norte, é óbvio. Mas a forma como você vai chegar ao teu objetivo, eu não preciso te direcionar tão engessado. Uhum. E foi quando eu comecei a trazer todo o conhecimento que eu tinha tido de propaganda ali, da arte, das campanhas, que eram coisas que eu amava fazer, para essa comunicação de integridade. Né? Começar a gerar consciência no sujeito de que integridade não é obediência. Então, a gente sabe, ou deve saber, para onde a gente vai. Como você vai chegar, a gente pode te dar uma caixa de ferramentas. Né? Essa caixa você pode usar como você quiser. E eu acredito muito nisso. Né? A gente não tem que doutrinar. A gente tem que dar sentido. Quando as pessoas entendem o sentido daquilo que elas precisam fazer, elas podem encontrar um caminho que para elas, que combina mais com elas, né? Então, foi esse mais ou menos o caminho que eu fui percorrendo. É lógico que é muito mais longo, muito mais confuso. Tentei organizar um pouco aqui, mas Organizou é isso. muito bem. E me lembrou muito, conectando com coisas que aconteceram do meu lado. Eu sou advogada, né? E eu comecei também construindo o compliance sob uma ótica de trilho do trem, né? Como eu coloco essas pessoas ou essas empresas, esses departamentos em cima de um trilho. E fui mudando a minha cabeça, fui expandindo, abrindo, saindo um pouco da caixa e tudo mais. E eu achei super interessante recente que eu li um livro chama Why They Do It, que é sobre crime de colarinho branco, Sim, né? sim. E aí me chamou a atenção em um dos capítulos que ele fala que as pessoas seguem regras com as quais as pessoas se identificam. E aí isso nos chama a atenção para... então, pera lá. A regra estando lá,
O que vai importar mesmo é os valores que as pessoas que eventualmente têm que seguir a regra têm. Ao invés de eu Sim. me preocupar com as regras, então eu deveria me preocupar com ensinar valores. Ou, no mínimo, com as duas coisas, né? Porque se eu ensinar os valores certos, eu vou aumentar a probabilidade das pessoas seguirem as regras que eu vou colocar. E acho que conecta um pouquinho com o que você está falando de dar o sentido, né? Se eu simplesmente vou lá e coloco a regra e não explico por que essa regra existe, qual é o nosso objetivo, o que eu quero mudar, o que eu quero trazer de realidade, talvez as pessoas não se identifiquem e, consequentemente, falem, essa regra não é para mim, Uhum. né? Sim. Sim, o grande ponto é a gente começar a entender que a gente trabalha com seres humanos. E essa é a chave para que a gente tenha uma cultura de compliance adequada, para que a gente tenha ações que fortaleçam a integridade corporativa. E por que eu te digo isso? Porque as pessoas, elas são diferentes e elas vão agir de forma certa ou errada por motivos diferentes. Isso pode ser infinito, por isso a gente vai tentar sempre encontrar um espectro ali de comportamentos que guiem a gente para o que fazer. Então, por que eu estou te falando isso? Primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é que os seres humanos, eles vão percebendo as ações ou os riscos ou os comportamentos desviantes de maneira distinta. O que eu quero te dizer com isso? Você pode ter um sujeito que é um baita de um sei lá, lavador de dinheiro, mas é um cara que nunca assediaria alguém sexualmente. Tá. Então, lavar dinheiro para mim é ok. Eu faço, não tem problema, tá tudo bem, mas assediar sexualmente é algo repulsivo. Você vai ter um outro que é um assediador sexual, contumaz ali, ele ama isso, é um pervertido, um doente, e esse cara nunca vai deixar passar um conflito de interesses. Ou vai assediar moralmente só quando ele faz parte daquele grupo, mas quando ele está sozinho, ele não tem esse comportamento natural. Então, as pessoas, elas são muito complexas. Tendo isso em vista, a gente já começa a entender que o recado ele tem que ser dado de formas diferentes dentro de um universo. Eu preciso sim falar com aquela pessoa que quando olha para minha política, quando ele olha para minha campanha, quando ele olha para o meu treinamento, ele vai olhar e falar assim, caramba, essa empresa está falando o que eu queria ouvir. Né? Eu realmente queria trabalhar num lugar onde as pessoas se respeitam, e é isso que eu acredito, e eu adoro isso e tudo mais. Esse mesmo treinamento, essa mesma campanha, ela também tem que contemplar aquele sujeito, e aqui eu estou simplificando, mas aquele sujeito que vai olhar e falar assim, eu acho que eles têm razão. Então, se eu estiver no meio de um grupo que fica me pressionando a fazer a coisa errada, o que eu posso fazer para fazer a coisa certa? Né? Como é que eu posso enfrentar aquela pressão coletiva, uma figura de autoridade, um contexto difícil? Né? Quais são os recursos? Quais são as ferramentas que a empresa me dá para que eu possa agarrar a corda do lado certo e largar a corda do lado errado? Você também vai ter que conversar com aquelas pessoas que olham e falam bobagem. Né? Nesse caso, quando as pessoas falam bobagem, aí a gente volta para o trilho. Né? A gente vai ter que ter, sim, políticas, consequências, que vão olhar e falar, cara, você está fazendo isso? Então, aqui não. Uhum. Mas se a gente fica só no aqui não, a gente também assusta aquele que olha e fala, não, peraí, eu não quero trabalhar numa empresa que, para ter respeito, a coisa é tão engessada, tão quadrada e tão bruta, né? Então, todo esse processo, ele tem que contemplar o ser humano na sua totalidade. Né? E os diversos seres humanos que você tem dentro de uma organização. Então, eu acredito muito nisso. Né? Quando a gente fala do porquê que as pessoas fazem, isso também é algo muito complexo. Né? Então, você tem pessoas que nunca, ou a princípio, não fariam algo errado, X, Y, Z, mas você coloca eles numa pressão. Eu gosto de usar o exemplo do regime. Né? Eu já fiz regime, deveria estar fazendo de novo e não estou fazendo. Mas você tem aquele regime tradicionalzão, esquece o regime paleo, o regime X ou Y e tal. Vai naquele tradicional. Você acorda de manhã, um pão, né, de forma, daquele mais fininho, com queijo
Minas, aí você, na hora do lanche da manhã, uma maçã, no almoço, um grelhado com salada, à tarde é uma barra de cereal, à noite uma omelete com clara de ovos e antes de dormir um iogurte desnatado. Legal. E você vai fazendo isso todo dia, né? Mas, de repente, um dia você tem lá uma rotina terrível. É o chefe que encheu a paciência, é o cliente que não sei o quê, é o fornecedor que atrasou, choveu, você pegou o trânsito, se molhou. É um inferno. Você chega em casa, você vai abrir a tua geladeira e vai comer a omelete de clara de ovos. Enquanto do lado tem uma torta de chocolate. Às vezes nem tem, mas você vai comprar, entendeu? Não tem, mas você vai comprar por quê? Porque existe aquela frase, assim, que é um patrimônio nacional e que todos devem estar pensando nesse momento, que é, não, eu não vou fazer isso porque eu mereço, Total. né? Eu mereço. Só que quando você olha, você fala, cara, merece o quê? O que tem a ver um dia difícil com descumprir regime? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não quero olhar no espelho, depois de comer a torta, e falar, comi. Porque aí vem a culpa. Né? Se eu comer a torta, na hora que eu terminar a torta e eu estiver satisfeito da minha vontade, e não da minha necessidade, mas da minha vontade, eu vou olhar para a torta e vou falar, não deveria ter feito isso. Esse é um ponto que também a gente tem que trabalhar quando a gente fala com integridade, né? São aquelas pessoas que delegam para o outro a responsabilidade das suas ações. Então, meu chefe me manda um e-mail que eu faço, né? Não tinha outra opção, né? Ah, mas sempre foi assim. Então, quando você começa a dar essas possibilidades das pessoas encontrarem na estrada pistas corretas, excluindo aquela que não faz sentido, elas passam a ter responsabilidade, elas passam a ter autonomia. E eu gosto muito de pensar na integridade como autonomia, né? Você tem autonomia de escolha. Se eu escolhi fazer errado, a escolha é minha. Então, pronto. E aí, nessa lógica, os treinamentos, então, deveriam também abordar, ou pelo menos usar como elemento no treinamento, o sentimento de culpa por uma escolha errada? Não culpa, responsabilidade. Tá. Eu não gosto da culpa, mas da responsabilidade. Porque a culpa, ela faz com que o indivíduo fique ali se martirizando e não resolve o problema. Por isso que eu fiquei curiosa. Você usou a palavra culpa e aí eu falei, poxa, será que é um caminho? Eu nunca fiz um caminho de treinamento de... na verdade, vou voltar um passo. Eu lembro de um dilema ético que você uma vez colocou pra gente num trabalho e tinha sido pouco tempo depois do desastre das barragens. Uhum. E, para mim, todas aquelas discussões que estavam tendo sobre a localidade do restaurante estar na rota do escape, caso houvesse um dia, quem sabe, numa hipótese remota, um vazamento da barragem, aquilo para mim me marcou tanto no sentido, e assim como tinha recente também visto o documentário sobre o caso da Boeing, e me marcou muito a escolha de como lidar com um risco, né? De todas aquelas opções que nós temos, as 4 formas de tratar um risco, um deles a gente aceita, a gente não faz nada em relação a eles. Uhum. E em algumas situações corporativas, esses 2 exemplos, eles aceitaram riscos e aceitaram, consequentemente, o impacto que esse risco causaria. Só que nesses 2 casos, o impacto era na vida de pessoas. E foi uma responsabilidade muito grande, né? Essa tomada de decisão. E para mim aquilo me chocava muito naquele momento. Eu falava, como que você coloca e quantifica numa matriz de risco corporativo a vida de uma pessoa? E aí você trouxe um dilema ético para mim, nessa história do estresse da situação, que era, temos aqui uma ponte que você tem que construir e se você construir agora, você... Aqueles parafusos. Exatamente, né? Você conta um pouquinho desse depois, você conta como é que ele era. Mas aquilo para mim me colocou exatamente na posição de ter que quantificar e colocar na matriz de risco e sabendo do impacto que era. Conta um pouquinho desse dilema. Sim. Também. Esse é um dilema que a gente vai trabalhar justamente essa questão da responsabilidade, da percepção, né, do que deve ser feito. Então, você tem ali uma ponte,
né, que pode ser construída, chega um engenheiro, você é dono de uma loja de ferragens, o único numa região toda, e um engenheiro chega e te pede X parafusos para a construção de uma ponte entre a sua cidade e a cidade vizinha. E a tua cidade está passando por uma crise econômica gigantesca, as pessoas estão passando fome e tudo mais. Só que os parafusos que ele te pede para a construção dessa ponte, eles não serviriam em casos de terremotos severos. E aquela é uma região de terremotos severos. Não acontece há muito tempo, mas a gente não controla. Então a grande questão é, você vende os parafusos sabendo, e até informa, você pode até informar o engenheiro e falar, muito obrigado, Lu, bacana, muito obrigado pela sua opinião, mas eu sou o engenheiro aqui, eu quero construir com esses parafusos. Se você não me vender, eu vou embora e a cidade segue a vida. Se você vender, ótimo, eu construo e a gente resolve a questão. Então, o grande ponto é, você vende os parafusos sabendo que eles não servem para sustento da ponte, para sustentação da ponte, num caso de terremotos severos, ou você não vende, sabendo que essa ponte poderia cair, mas você mantém a tua cidade em uma crise econômica grave. Então, é mais ou menos esse. Mas o ponto aqui, na verdade, é que a gente começa a olhar que qualquer uma das duas decisões, elas focam em vidas, em Exato. preservação de vidas. E essa é a grande escolha, né? Preservação de vidas. Quando você fala de casos como esses, né, que aconteceram, eu tendo a dizer, é óbvio que a gente não tem todas as informações, né, de como as decisões foram tomadas, mas eu acredito, eu tendo a dizer que o que houve não foi uma percepção de preservação de vidas, e sim uma omissão diante da percepção de risco. E aqui a gente tem que pensar numa outra coisa quando a gente fala de integridade ou de ética, né? Normalmente, o que acontece? Se você pergunta para as pessoas, mesmo às vezes em palestras, e essa é uma outra coisa para a gente pensar, assim como o compliance to comply, ainda tem gente que vai dizer assim, o que é ética, integridade, moralidade? Aqui vamos tratar tudo junto. É fazer a coisa certa. Aí você vai ter gente que vai um pouco mais além, né? Então, é fazer a coisa certa porque é certo. Aí você tem o PhD do assunto que vai dizer, é fazer a coisa certa porque é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Maravilhoso, é tudo isso. Mas é também não fazer a coisa errada. E fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada são diferentes. Então, quando eu penso, vamos pensar num caso de assédio moral ou agressão moral, né? Eu sou lá uma pessoa que fica fazendo bullying com o coleguinha, crio memes, jogo no grupo de WhatsApp do trabalho, todo mundo ri e tal, e a pessoa não gosta e eu continuo fazendo. Aqui eu estou fazendo algo errado. Ponto. Agora imagina que tem alguém nesse grupo que assiste a tudo isso, não concorda, mas não faz nada. Essa pessoa não está fazendo nada de errado, mas ela não está fazendo certo. Uhum. E existe, e tem um nome para isso, né? É a moralidade prescritiva e a proscritiva. Então, o que acontece com isso? Quando você olha para essa questão, o grande maldoso fica parecendo aquele que está criando o meme, né? Mas aquele que se cala, nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de não ver isso como algo tão ruim. Porque ele se calou porque não queria se expor, ele se calou porque achou que não tinha voz, ele fez isso, A gente tende a justificar mais a ação, o comportamento omisso do que o comportamento ativo. Mas a gente esquece de que a omissão ela causa tanto mal quanto a ação. Uhum. Né? Então isso também tem que ser gerado, tem que ser trazido à consciência. Né? São algumas provocações que a gente vai tendo que fazer que levam a gente a uma reflexão sobre integridade. E integridade só se consegue a partir de reflexão, porque não existe ser humano perfeito. Essa história de que existem pessoas éticas ou não éticas, isso é outra coisa que a gente tem que desconstruir. Porque não existe. Não existe pessoas éticas ou não éticas. Você tem um monte de livros ali... Ninguém é 100% herói ou 100% vilão. Não existe, Fato. não existe. Né? Você tem ali soldados nazistas que eram excelentes pais, assim como você tem pessoas excelentes que mandam mensagem de WhatsApp enquanto dirigem com o potencial de atropelar alguém e matar. Então, não tem o absoluto. Uhum. Né? E é por isso que a gente tem que trazer essas provocações, isso em forma de treinamento, isso em forma de comunicação, isso em forma de construção de uma cultura, mas são coisas para se pensar.
Eu gostei muito do que você falou, assim, de formas diferentes de É abordar isso. todos esses aspectos conceituais, né? Uhum. E eu, por exemplo, hoje estou vivendo o que eu aprendi, talvez seja o viés da desejabilidade. Mais Hum, um livro que eu estou lendo, o Pense de Novo, do Adam Grant. Não sei se você já tá. leu. Mas tem um trechinho que ele fala que a gente tem que repensar, né, as nossas premissas, a gente, diante de novos fatos, a gente tem que repensar, então, as nossas conclusões. Só que existe também a nossa vontade muito grande de que essa conclusão, às vezes, ou permaneça a mesma, ou de que, diante desses novos fatos, a gente identifique uma conclusão XYZ, que é a que a gente gostaria muito que fosse. Então, eu, por exemplo, nesse contexto de treinamento, comunicação e treinamento, eu vivi até pouco tempo atrás, estava numa startup de tecnologia. Então, eu vivia uma realidade que era molecada nos seus 25 anos, idade média. Praticamente todo mundo na empresa tinha o mesmo nível de escolaridade. Era um ambiente extremamente adepto à tecnologia, inovação, memes, rede social e etc. Então, a comunicação nesse ambiente foi em um formato. Hoje eu estou numa outra empresa, que também é uma startup, mas é uma startup de indústria. E indústria, por si só, já é um ambiente que tem mais processos, que tem mais caixinhas. A gente hoje, inclusive, dentro dessa empresa, a gente vive uma situação de conviver com pelo menos 4, talvez 5 gerações dentro do mesmo ambiente. Então, eu tenho formas de pensar e de construir linhas de raciocínio diferentes. É uma heterogeneidade completamente que torna essa realidade completamente diferente da primeira ou da anterior, né? E eu tô vivendo esse viés da desejabilidade no sentido de que, mesmo diante de todos esses fatos novos, eu ainda acredito ou quero acreditar que o formato de comunicação Uhum. melhor para eu transmitir a mensagem do compliance ou do GRC de uma forma em geral pode ser aquele formato que eu usava antes. E eu tô sofrendo. Não vou mentir, tô sofrendo. É. Não, mas mudar é difícil, né? A gente mudar é difícil. Agora, essa questão da busca por uma confirmação, né? Que tem o viés da confirmação, ele vai dizendo justamente isso. Você vai eliminando tudo aquilo que vai contra o que você acredita, criando dificuldades, destruindo argumentos, né? E vai selecionando só aquilo que te interessa, né? Aquilo que vai confirmar o que você já tem. Eu acho que estar atento ou atenta a isso já ajuda muito. Segundo ponto que eu acho importante é a gente ter essas reflexões todas de possibilidade de mudança, de ampliar a nossa percepção em momentos frios. O que eu quero dizer com isso? Não é na hora que você tem que montar uma ação, um treinamento, que você está com prazo, ou que as pessoas estão esperando algo de você, que vai vir algo super novo e criativo, né? Porque naquele momento você vai pro confortável. Você vai tentar encontrar as melhores soluções que vão te dar uma garantia de sucesso, e normalmente são soluções que você já conhece. Você não vai arriscar. Então, é nesse momento de calmaria que você tem que ir buscando novas possibilidades, estudando novas ações, ensaiando coisas novas, né? Porque quando a coisa esquentar, você tem um leque de possibilidades muito maior e leques de possibilidade que você tem uma confiança em aplicar, né? Então, eu acho que isso ajuda demais o profissional de compliance, isso em vários aspectos, né? E isso também nas pessoas que são as receptoras dos nossos treinamentos, ou comunicação e tal. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem como agir para manter a integridade e, às vezes, coisas até que elas acreditam, mas que aquele ambiente não ajuda, né, a implementar. Então, não é na hora que um chefe bate na mesa e fala, faça isso, que uma pessoa que nunca pensou em buscar ajuda ou num canal de denúncia, não sabe nem o nome da pessoa de compliance ou do RH, não é nessa hora que ela vai, agora eu encontrei a luz. Não, né? Não vai encontrar, porque ela não tem esse recurso, ela não tem isso no foco. Então não existe. Eu gosto de pensar que o compliance ele também tem que estimular a criatividade. Em que sentido? Vamos imaginar que eu chego em casa um dia, 10 horas da noite, eu abro a geladeira, só tem
3 fatias de queijo, um tomate e um pão francês, tá? Eu vou olhar para aquilo e vou falar, bom, vou fazer um queijo quente com um tomate, né? Porque é onde o meu conhecimento, as minhas referências, os meus recursos vão me permitir chegar. Dá isso na mão de um Alex Atala da vida, o cara com 2 fatias de queijo, um tomate e um pão francês vai fazer uma coisa que a gente nem imagina. Por quê? Porque ele tem referência. O profissional de compliance ele tem que começar a buscar referências em outras áreas, em outros universos, né? Para, a partir dessa vivência, ter essa possibilidade de desenvolver coisas novas. E onde você foi buscar as suas referências para sair da caixa? Eu busquei em muitos lugares, né? Então, na psicologia mesmo, na propaganda, em artes. Então, eu fiz um mestrado em artes da cena, onde eu desenvolvi um método de trabalho para capacitação e integridade baseado em construção artística. Então, a gente cria músicas, os próprios participantes do treinamento, né? Eu mostro para eles, a gente discute algumas questões que são relevantes ao tema de integridade. Depois a gente discute como tornar tangíveis essas ações a partir da arte, e a gente pode usar qualquer recurso artístico, música, escrita. Uma vez eu usei um negócio muito bacana que é a Blackout Poetry, ou seja, você traz um texto para as pessoas, um texto sobre, que pode ser inclusive um código de conduta, né? E esse foi um trabalho muito legal. A gente usou um código de conduta, um tema específico, e as pessoas, elas foram fazendo blackouts no texto, deixando em evidência só algumas palavras. Tá. E essas palavras criavam, ao final, um texto produzido a partir do original, que representava para elas aquele tema do código de conduta. Então, você tinha todo um código de conduta e, ao final, elas criavam textos de 3, 4, 5, 10 palavras, que virava quase uma poesia, a partir do texto original, dando para elas um novo sentido do porquê aquilo precisava ser feito. Quando a gente faz com que elas se envolvam naquilo, primeiro, você dá sentido. E o ser humano ele precisa de sentido para refletir sobre as suas ações. Se não tem sentido, eu continuo fazendo aquilo que eu acredito e gosto e penso. Então, você dá sentido. O segundo ponto você torna ele um protagonista do processo de conhecimento, que tem a ver com outra área de estudo que eu fui buscar, que é a educação, né? A pedagogia, a andragogia, ou seja, como é que a gente dá sentido para aquele sujeito? Como é que a gente faz com que ele se torne ativo no processo de conhecimento? Uma vez que ele tem sentido e ele se torna ativo, ele também se torna responsável. Volta na questão da responsabilidade. Exato. Legal. Então, ele é parte daquilo. Outra coisa que eu gosto de questionar é o quando o treinamento, de fato, ele vai ser necessário e o quanto ele vai ser útil e para quem ele vai ser útil. Porque, imagina, a gente, no compliance, a gente tem até um pilar de desenvolvimento, treinamento, um dos pilares de compliance, legal, e as pessoas batem nisso, não, tem que treinar para aumentar a cultura, tem que treinar. E aqui eu vou dar um tiro no meu próprio pé, porque eu trabalho também com treinamentos, mas você já teve uma aula muito chata, um professor que você detestava? Pode ser na escola, pode ser na faculdade. Você detesta aquela pessoa, detesta aquele assunto. Quando você vai para a aula daquela pessoa, né, ou daquele assunto, o que a gente mais quer é ver aquele profissional, aquele professor se dando mal, né? Eu não gosto daquela pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai estudar o assunto, para fazer pergunta que a pessoa não sabe responder, ou ele vai falar alguma coisa, você fala, professor, não é assim. As pessoas, elas têm treinamento, é a mesma coisa, né? Quando você vai para um assunto que você detesta, e convenhamos que compliance nem sempre é o mais desejado e amado por todos, né? Se a gente vai para um assunto que a gente detesta, cada segundo que a gente fica naquela sala faz com que a gente tenha mais raiva do assunto. Certo. Não é? Uhum. Então, eu acho que eu estou dando um treinamento e aquilo vai ser legal e a pessoa sai de lá detestando mais, com mais ódio, querendo saber menos daquilo, né? E, por sinal, ela vai querer saber onde você está falando bobagem, vai te fazer aquelas perguntas que nunca ninguém fez, querendo que você não saiba responder e tal. Porque o treinamento não serve para tudo. Treinamento é uma parte de um processo, né? E às vezes ele nem é indicado.
né? Às vezes a gente tem que fazer outras ações. Você pode fazer grupos focais, por exemplo, você pode fazer ações de conscientização. Aí são os formatos diferentes que você falou. Os formatos diferentes. Você teve um tempo atrás que, eu acho que talvez por conta da pandemia, né, que eu estava estudando um pouquinho essa questão de diferentes formatos, até porque eu estava vivendo uma realidade diferente de empresa para construir essas ações de comunicação e treinamento e tinha lido, assim, sobre formatos, tempo, né, vídeos, tempo de 2 a 5 minutos. Você acha que tem um script, assim, esses são os que mais funcionam, esses são os formatos que realmente geram mais efeitos, são mais eficazes para passar uma mensagem, para mudar comportamento, para engajar os colaboradores? Tem uma fórmula mágica? Uma não, tem algumas. Que vai depender, de novo, do teu público, vai depender do que você quer passar, vai depender de qual daqueles grupos que a gente está falando, ou seja, eu quero falar com pessoas que acreditam no que eu estou dizendo e vão valorizar isso, eu vou falar com aquelas pessoas que vão contrário, intencionalmente, ao que eu preciso que elas façam, né? Eu vou falar com pessoas que precisam de ajuda para se orientar nisso tudo, como é que vai ser? Então você vai tendo formatos que são possíveis de se trabalhar. Outra coisa que você tem que olhar é o teu público em relação até à idade, né? Eu fiz um trabalho há pouco tempo atrás. Que eu falei, né? Pois dois exemplos. Exatamente. Eu criei um processo de comunicação de treinamento e comunicação para uma academia há um tempo atrás, que a ideia era fazer vídeos de até 30 segundos. Menos ainda, não era nem 2 e 5, 30 segundos. 30 segundos, porque é a geração TikTok, é a pessoa que ela tem que olhar para aquele teu conteúdo e ela vai ficar baixando aquilo, entendeu? É o toca na tela, ela tem 30 segundos, porque é o formato que ela está acostumada a consumir conteúdo e conhecimento. Então você tem que ir olhando e tentando encontrar no teu público a informação. E aí, então, nessa lógica, esse vídeo de 30 segundos, que é direcionado para esse público-alvo, não necessariamente é o melhor formato para um público-alvo que não tem essa rotina de TikTok e toque de tela. Exatamente. É essa lógica. Exatamente. E às vezes você precisa que as pessoas tenham um conhecimento maior do que o que pode ser apresentado em 30 segundos. Mas elas não vão ficar lendo políticas e nem coisas assim de 4 horas de treinamento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que conectar esses vídeos de 30 segundos com outras ferramentas de comunicação que também, de forma imediata, vão resultando ali numa captação de informação. Então, isso é um jogo de xadrez que você vai tendo que fazer dependendo da realidade que você tem. Mas existem algumas coisas que não devem ser feitas. Aí talvez existam fórmulas mágicas, né? Então, o que não fazer? O que não fazer? Ficar com moralismo, né? Então, treinamentos de integridade moralistas, não faça. Porque é chato, é mentiroso, né? Então, porque você não deve nunca fazer assim, assado. Porque, olha, siga o meu exemplo, sabe? Aquelas pessoas que falam, como assim as pessoas não sabem o que é fazer o certo, né? Fazer o certo, parecer o certo, como é que era a frase toda? Fazer o certo porque é certo, fazer o certo porque é certo, mesmo quando ninguém está fazendo. Então, assim, esse moralismo, não faça, nunca. Porque ele é falso, ele é chato e ele não transforma ninguém. Até porque você coloca uma moralidade em algo tão inacessível que é melhor eu continuar fazendo o viés da confirmação que você estava falando. Isso aí não funciona, melhor eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Pronto, porque é irreal, né? Uhum. Agora, quando a gente olha também para o que não deve ser feito, né? É você ter hoje em dia coisas muito extensas, você utilizar recursos que não combinam com o teu público, isso não faça, né? Também. Eu acho que cada vez menos a gente tem que ficar no teórico. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu leio muito, eu estudo bastante. Quem tem que saber da teoria sou eu. As pessoas que estão assistindo o treinamento não interessa. O que disse o Platão, o que disse Solomon Asch, ou o que disse, sei lá, Donald Grace, não interessa. Não interessa para essas pessoas o que escreveram, o que publicaram essas pessoas. O que interessa para elas é como é que eu uso isso aí no meu dia a dia. E no meu dia a dia. A gente pode estar falando numa mesma empresa,
Você é gestora de marketing, eu sou gestor de RH. Corrupção para você vai acontecer de um jeito, para mim de outro. Então, como eu posso usar isso no meu dia a dia? É isso que a gente tem que focar. Sair da caixa conversando sobre esse assunto, porque eu acho que, para mim, esse olhar com a tua experiência, inclusive com essa trajetória da psicologia, para mim é um olhar bem diferente. Eu gosto bastante, aprendi muito, super obrigada. Espero que o pessoal aí de casa também tenha aproveitado, aprendido com o GRC Fora da Caixa. Fique ligado. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Demais esse papo.